eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós elevamos ao Senhor os nossos pensamentos, as nossas súplicas, as nossas intercessões, e queremos orar ao Senhor em favor da palavra que há de ser ministrada, Senhor, neste lugar. Nós clamamos ao Senhor pela Tua presença, pelo Teu poder, pela Tua glória, na vida daqueles que estão ao alcance de nossas vozes, Senhor, no dia de hoje. Que Teu Espírito, Senhor, venha estar convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que todos os tipos de empecilhos, de embaraço, Senhor, venham ser lançados por terra neste exato momento. Repreenda, Senhor, todos os males, seja ele qual for. Usa o Teu Filho, Senhor, no momento da ministração da Tua palavra, com poder, com autoridade, com unção, meu Pai. E aonde a voz do Teu Filho chegar, ecoar, Senhor, dentro dessa localidade, que Teu Espírito venha estar tocando e fazendo aquilo que cabe a Ele ser feito. E assim nós cremos que o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado dentro deste lugar. Em nome de Jesus Cristo, assim nós pedimos ao Senhor. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Saudamos a todos os ouvintes da Palavra de Deus à tarde, com uma boa tarde de salvação, e que a graça e a paz do Senhor nosso Deus esteja sobre a sua casa, esteja sobre a sua vida neste dia, e não só hoje, mas por toda a eternidade. Eu gostaria, você que tem aí acesso à Bíblia Sagrada, tem um exemplar da Bíblia Sagrada ao alcance das suas mãos, se abra conosco no Salmo de número 7. Salmo de número 7. Tenho certeza que Deus tem uma palavra para despertamento espiritual dessa tarde. Salmo de número 7. Deus, você tem ela aí aguardada na gaveta do armário. Tira ela do armário aí hoje. Tira dessa gaveta aí. Tem muito tempo que essa Bíblia ela está guardada aí. E aproveita essa oportunidade. Mexe nela um pouquinho. Localiza o Salmo de número 7. E vamos ler alguns versículos aqui. Você que tem ela no computador, você que está aí agora com o conforto do celular, está diante do computador, para um pouquinho o que você está fazendo. Clica aí no Google, pesquisa aí a Bíblia online, e aí você vai encontrar o Salmo, e você vai clicar no Salmo de número 7. E nós vamos ler alguns versículos nessa tarde. Você que tem ela no celular, no smartphone, no tablet, você é convidado a abrir conosco a palavra de Deus, o Salmo de número 7. Eu gostaria muito que você, que tem acesso ao exemplar da Bíblia, abrisse e lesse conosco 3 versículos, versículo 11, o 12 e o 13. Salmo de número 7, versículo 11, 12 e 13. Deus abençoe. Versículo 7, versículo 11, 12 e 13 do capítulo 7 do livro dos Salmos. Diz a palavra de Deus. Preste bem atenção. Vou tentar falar bem pausadamente para que você me ouça e me entenda bem nessa tarde. Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias, ou, como pode estar escrito na sua Bíblia, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas, ou as suas flechas em chama, ou as suas flechas flamejantes. Repetindo, Deus é um juiz justo, um Deus que manifesta indignação todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus afiará sua espada. Seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. Palavra do Senhor nesta tarde para o nosso coração. Os irmãos estão aqui conosco, você que pode assentar, fica à vontade, você que está no conforto da sua casa, você pare um pouquinho, por gentileza, e ouça
o que nós temos a compartilhar com você acerca desta palavra. Nós estaremos ministrando sobre a espada do juízo e da ira de Deus. O tema dessa nossa pequena reflexão na tarde desse feriado aqui em Boa Família é a espada do juízo e da ira de Deus. Nós olhamos para a Bíblia Sagrada e vemos o Salmo de número 7 e observamos que o salmista, o escritor inspirado pelo Espírito Santo de Deus, está fazendo uma oração clamando a Deus por justiça. Afinal, só Deus julga com a reta justiça e pune com a justa medida. O salmista, neste salmo de número 7, ele está fazendo uma oração a Deus, clamando por justiça, pois somente Deus é justo e julga conforme a reta justiça e pune com a justa medida. Deus, ele é amor, Deus é graça, Deus, ele é misericórdia, Deus é bom e não há nada e nem ninguém que possa mudar isso. Deus, ele é imutável, ele não muda no seu caráter, ele não muda nos seus atributos, ele não muda na sua pessoa, ele não é como homem que se arrepende, ele não é como homem que diz uma coisa agora e faz outra totalmente diferente depois. Não. Deus é imutável. Uma das características de Deus, os atributos de Deus revelado na página da Bíblia Sagrada é que ele é um ser que não muda, ele é o mesmo, portanto ele é amor, ele é bondade, ele é todo bem, ele é graça, ele é misericórdia. Mas esse mesmo Deus, nós precisamos estar atentos para isso, ele é um fogo consumidor. Esse mesmo Deus, ele é um fogo abrasador. Esse mesmo Deus, ele é um fogo arrasador. Se você pegar sua Bíblia e ler lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 24, você vai observar que Moisés, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, ele vai dizer que Deus é um fogo consumidor. Ele não se deixa escarnecer. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, ele diz que Deus não se deixa escarnecer. Ele alerta as pessoas, não se engane, Deus não se deixa escarnecer. Não se engane, não se zomba de Deus. E ele segue dizendo, porque tudo aquilo que o homem plantar, isso o homem também vai colher. Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem planta, o homem ele colhe. Também está escrito que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo número 31, você pode gravar e anotar e escrever e depois procurar na sua Bíblia para ver se é isso mesmo ou se eu sou um mentiroso aqui no meio dessa rua. Depois você confere na sua Bíblia, na sua casa, para saber se eu sou alguém que estou falando da parte de Deus ou se eu sou um mentiroso aqui no meio da rua, nessa esquina, na tarde desse dia. A palavra de Deus diz que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo ou do Deus vivo. Você pode conferir esta fala do escritor Hebreu no capítulo 10, no versículo de número 31. E de repente você pode estar pensando, irmão, você veio aqui nessa tarde, juntou um pessoal na casa, na porta da nossa irmã Selma, para poder me fazer medo, para poder me amedrontar, para poder me ameaçar, me assustar. Não! A nossa intenção nessa tarde não é amedrontar ninguém, não é fazer ameaça para ninguém. Nossa intenção não é fazer ameaça para que você se torne um crente em Jesus Cristo. Embora a nossa oração todo santo dia
tem sido para que você que me ouve, que ainda não se arrependeu dos seus pecados, que ainda não se converteu a Jesus Cristo, é verdade que a nossa oração é para que você se converta a Ele, pois somente Ele é o único mediador que existe entre Deus e os homens, somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. É bem verdade que a nossa oração todo santo dia é para que você entenda a razão do Evangelho, é para que você compreenda o porquê que Deus enviou seu Filho para morrer nessa terra, e o nosso desejo do nosso coração é que você realmente se arrependa dos seus pecados, se converta dos seus maus caminhos e volte para Deus, reconhecendo Jesus Cristo como o único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Essa é a mais profunda intenção do nosso coração. Essas são as nossas orações. Nós não estamos aqui com a intenção de fazer ameaça. Nós queremos é que você se arrependa dos seus pecados, se converta ao Senhor, porque Ele é fiel e justo e perdoará os seus pecados. Ele é fiel e justo e perdoará os seus pecados. Nós não temos a intenção de te forçar a nada, de converter você à força. Não. Nós nos colocamos numa posição superior a ninguém. Afinal de contas, a mesma Bíblia que está em cima deste púlpito aqui nessa tarde, ela diz que todos pecaram e que são destituídos da glória de Deus. Nós não estamos em posição superior a ninguém porque carregamos uma Bíblia debaixo do braço ou porque professamos a fé no Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no mesmo nível. Quando Deus olha do céu para a terra, quando Ele olha do céu nessa tarde, Ele está olhando para a boa família, o que Ele vê são pecadores. Pecadores que professam as mais diversas religiões, diversas fé, diversas crenças, mas todos somos pecadores. Então nós não nos colocamos aqui numa situação, numa posição de superioridade a ninguém. Nós estamos aqui hoje com a intenção de despertar você sobre o perigo que você está correndo, vivendo em plena rebelião contra a santidade e contra o amor de Deus. Você corre um perigo terrível vivendo em rebelião contra Deus. Você corre um perigo terrível vivendo em oposição ao amor de Deus, rejeitando a graça, rejeitando a misericórdia e rejeitando ao amor de Deus. A nossa intenção é te alertar. Olha o que diz o salmo que nós lemos aqui. Deus é um justo juiz, Deus que se ira todos os dias, e se o homem não se arrepender, está escrito aqui, Deus afiará a sua espada, o seu arco já está armado e pronto, já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. Você que está longe de Deus, que está vivendo em pecado, você está correndo um risco muito grande. E a nossa intenção é exatamente essa, é alertar você do perigo que você está correndo. É só isso. A intenção hoje é fazer um alerta a você, para que você seja despertado, para que você se arrependa, para que você não seja réu da espada do juízo e da ira de Deus. É só um alerta, não é um julgamento. Quem vai julgar é Ele. Segundo a palavra que você está ouvindo, já ouviu tantas vezes, e vai aceitá-la ou vai rejeitá-la. Ele vai te julgar segundo a palavra dele que está sendo pregada. Nós aqui estamos apenas numa condição de um profeta, de alguém que está tocando a trombeta na tarde desse feriado aqui em Boa Família. E você que me ouviu até agora, eu queria que você agora redobrasse a sua atenção. Eu queria que você ficasse mais atento a partir desse momento que você já esteve até agora. Eu gostaria que você parasse um pouco tudo que está fazendo nesse exato momento. Pare um pouquinho. Apenas alguns minutos a mais. Se for possível, desliga o telefone, desliga o computador, desliga a televisão, desliga o aparelho de som, desliga o carro. Pare um pouco. Respira fundo.
Descansa. Pare por alguns minutos. Parou? Desligou tudo? Voltou os seus ouvidos para essa caixa de som aqui? Sim? Então respira fundo e ouça com muita atenção. Você que está no pecado, eu te convido a me ouvir com atenção e com muito temor no seu coração. Tem uma espada colocada na sua garganta, uma espada afiadíssima, encostada na sua garganta nesse exato momento e você não sabe. Olha o texto que nós lemos. Ele afiará a sua espada. Você que está em pecado nesse exato momento, você não sabe, talvez não saiba disso. Talvez você não tenha a menor noção disso, vai ser uma espada afiadíssima colocada na sua garganta. Uma espada que está fazendo até cabelo, dá para fazer barba com ela. Dá para rapar a minha cabeça com ela. Uma espada afiadíssima está colocada na sua garganta. E tem alguém perito no uso dessa espada, segurando a sua empunhadura. E numa fração de segundo, num gesto simples e ligeiro, ela vai atravessar a sua garganta e você vai sangrar. Está me ouvindo? Não se movimente, continue parado. Continue prestando atenção. Eu quero que você imagine a cena comigo, porque é exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento. Você não pode ver, eu não posso ver, mas é a espada do juízo, é a espada da ira de Deus que está afiada. E ela está colocada na sua garganta nesse exato momento, ela está encostando na sua pele nesse exato momento. E tem alguém segurando ela, alguém que é perito no manejo dessa espada. Ele está agarrado na empunhadura dela, mas numa fração de segundo, um gesto simples e ligeiro, ela vai atravessar a sua garganta e você vai sangrar. Feche seus olhos. Respira. Pensa, imagina a cena, alguém com a espada afiadíssima, apontada para o seu pescoço, colocada na sua garganta nesse exato momento, a espada do juízo e a espada da ira de Deus. Alguém, perito, profissional no manejo desta ferramenta, está segurando na empunhadura dela. E uma fração de segundo, ele pode enterrar essa espada na sua garganta e atravessar a sua garganta e você começar a sangrar. Continua parado, sem fazer nada. E me ouça, por gentileza. Feche os olhos, imagina a cena. Esse é o perigo que você corre nesse momento. Esse é o perigo que você está correndo nesse momento e você não sabe. Um gesto simples e ligeiro, essa espada vai atravessar a sua garganta. E o pior, o sangue vai atrapalhar a sua respiração. O sangue vai escorrer na laringe. A dor começa a ser intensa. Em poucos segundos você começa a sentir dores terríveis. O sangue está escorrendo pela laringe. Ele entra na faringe, faz uma mistura, você começa a engasgar. Você precisa puxar o oxigênio para dentro do seu pulmão. E quanto mais você faz força para puxar o oxigênio para dentro do seu pulmão, o sangue ele vai junto com o ar. Ele começa a encher o seu pulmão, a respiração começa a ficar difícil, o seu pulmão não funciona mais como deveria funcionar, o desespero é grande, a dor é intensa, essa espada atravessou a traqueia, na tentativa de desesperar de puxar o ar, os pulmões vão se enchendo de sangue, a agonia aumenta a cada segundo. E ouça, não volta a fazer o que você estava fazendo 10 minutos antes, para mais um pouquinho, continua aí onde você está. Sente a dor, sente o desespero,
Sente a agonia, porque é uma espada atravessada na sua garganta, e a cada segundo a agonia vai aumentando e as suas forças vão acabando. Com essa espada atravessada na garganta, a morte, ela é inevitável e ela é agonizante. Em poucos minutos, a sua vida já era, a sua vida foi ceifada. Imaginou a cena? Lá que você parou um pouquinho e me ouviu por uns minutos. É a espada do juízo e da ira de Deus contra a impiedade humana, contra o pecador impenitente, o pecador zombador, escarnecedor de Deus, o pecador que não se arrepende. Há uma espada de justiça, há uma espada da ira de Deus apontada para a sua garganta nesse exato momento. Deus afiou a sua espada, Ele está irado com você por causa do seu pecado, Ele está irado com você por causa do seu pecado. A palavra diz que Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias, e se o homem não se arrepender, Deus afiará a sua espada. Está aí na sua Bíblia que você tem em casa. Imagina essa cena. Imagina esse sofrimento, essa dor, essa tentativa de puxar o ar que não vem, é inevitável, vai morrer. Vai morrer agonizando por falta de oxigênio, porque o pulmão está cheio de sangue. A traqueia, ela foi cortada, ela foi atravessada por essa espada do juízo e da ira de Deus. Você, pecador que me ouve, você só está me ouvindo nesse momento, porque ainda não foi dada a ordem para a espada atravessar a sua garganta. Você só está me ouvindo nesse momento porque não foi dada a ordem para essa espada de juízo e da ira de Deus atravessar a sua garganta. É só por isso que você me ouve nesse momento, porque não foi dada a ordem, porque quando for dada a ordem não há nada nem ninguém que segure essa espada e que impeça essa espada do juízo e da ira de Deus de ceifar a sua vida. Você só está me ouvindo agora, porque exatamente não foi dada a ordem para essa espada atravessar a sua garganta. Sabe por quê? Vem a parte para te consolar agora o seu coração. Caso você se arrependa, e caso você esteja em agonia, porque a misericórdia divina está poupando você, e está te dando mais uma oportunidade de se arrepender. Só não foi dada a ordem para essa espada atravessar sua garganta nesse exato momento. Você corre perigo. Você está correndo perigo. E talvez você não saiba disso. E por isso nós viemos aqui na tarde desse dia alertar você. Essa espada só não atravessou a sua garganta, você só está me ouvindo por causa da misericórdia de Deus, que está poupando a sua vida e está te dando mais oportunidade de arrependimento. A misericórdia de Deus é a única coisa que triunfa sobre o juízo divino. Tiago, irmão do Senhor Jesus Cristo, escrevendo a sua epístola, no capítulo 2, no versículo 13, na segunda parte do versículo, ele diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você está agora me ouvindo exatamente por causa da misericórdia de Deus. Deus está te dando mais uma oportunidade e não deixou essa espada atravessar a sua garganta e ceifar a sua vida. Não é porque você é bom, não é porque você é habilidoso, não é porque você é corajoso, não é porque você tem dinheiro, não é porque você é inteligente, não é porque você é crente, não é porque você é isso, aquilo, outro. É porque a misericórdia de Deus está retendo essa espada, porque ela triunfa sobre o juízo. Só por isso você está me ouvindo agora. Se não fosse a bondade de Deus, você não existia mais.
Seu corpo estava tombado no pó nesse exato momento, sangrando, sem vida. E a família já estava chorando em volta do seu corpo, para poder preparar o seu funeral. Porque Deus é um justo juiz que se ira todos os dias. E se o homem não se arrepender, ele afiará a sua espada. E segue o texto dizendo: seu arco já está armado e pronto. Já preparou armas mortais ou flechas mortais, aprontando as suas flechas venenosas. Eu queria que você me desse mais um minuto da sua atenção. Imaginasse outra cena. Eu queria que você continuasse parado, com tudo desligado. Imaginasse comigo mais uma cena. Imagina você amarrado num poste de luz igual esse que está aqui perto de mim. Todo amarrado, com as costas presas nesse poste. Ou numa árvore no meio do mato, onde você não tem como se mover nem para um lado nem para o outro. Onde não tem como você sair correndo. Onde não tem ninguém para você pedir socorro. E ainda que você grite pedindo socorro, ninguém vai te socorrer. Você está amarrado, preso, num poste como esse de energia, numa árvore grossa, num angico lá no meio do mato. E nesse exato momento que você está preso, amarrado, num poste, numa árvore, tem um arqueiro preparado com seu arco, mirando uma flecha exatamente na altura do seu coração. É o texto que nós lemos. Já o seu arco está armado e pronto. Já preparou armas mortais, aprontando suas flechas venenosas. É o que está acontecendo com você, pecador. Nesse exato momento, você que ainda não se arrependeu dos seus pecados. Você é como alguém que está preso, que está amarrado num poste de luz, que está amarrado numa árvore grossa, que está sem condições de se locomover. E tem alguém na sua frente com um arco e com uma flecha poderosa, uma flecha com a ponta cheia de veneno. E você não pode fugir dali. E você não tem como sair dali. Esse arqueiro, ele é bem preparado. Ele está com esse arco mirando no seu peito, na altura do seu coração. Ele não erra o alvo, é como um atirador de elite. Ele já pegou a flecha polida com veneno mortal na ponta. Ele armou o arco e puxou bem forte. Está esperando uma voz de comando para disparar essa flecha. E você, pecador, que não se arrepende, você está na mira dessa flecha. Você é o alvo desse flecheiro. Você é o alvo desse atirador. E fica sabendo uma coisa: ele não erra o tiro. Ele está com essa flecha apontada bem para o seu coração. Ele já pegou a flecha, esperando uma voz de comando. Essa flecha vai atravessar o seu coração, o veneno vai se espalhar na sua corrente sanguínea. A dor, ela vai ser insuportável, porque o veneno, ele vai se espalhando pelo corpo. O veneno, ele vai se espalhando pelo coração, pelas veias, pelas artérias. O veneno dessa flecha vai se espalhando pelos pulmões, pelos rins, pelo fígado. Os seus órgãos, eles vão paralisando nesse exato momento. A sua vida, ela já está por um fio. A sua vida, ela já está por um triz. Você não tem como sair daquela árvore. Você não tem como se soltar daquele poste. Você está amarrado e a flecha atravessou o seu coração. A flecha atravessou o seu órgão vital. O veneno se espalhou pelo seu corpo. O veneno, ele está matando você aos poucos. Não tem como pedir socorro. Afinal, você está preso, amarrado, não tem saída. Você vai gemer, você vai agonizar até morrer amarrado naquele poste, amarrado naquela árvore, porque uma flecha foi disparada contra o seu coração. Uma flecha do juízo, a flecha do juízo e da ira de Deus foi disparada contra o seu coração. Pecador que não se arrependeu. Esse
essa flecha venenosa está apontando para você nesse exato momento. Você que me ouve e que está em pecado, você não faz ideia do perigo que você corre. Você não faz ideia do risco que você está correndo. Deus está irado por causa dos seus pecados. Essa flecha está apontada para você nesse momento. Deus está irado por causa dos seus pecados. O flecheiro está pronto. Uma fração de segundo ele dispara e a flecha atinge o seu coração. E deixa eu te falar uma coisa que eu já te falei anteriormente. Sabe por que você ainda está me ouvindo nesse exato momento? É porque ainda não foi dada a voz de comando para o arqueiro. Dispare a flecha venenosa contra o coração desse pecador e ceifa a vida dele. Sabe por quê? Porque a misericórdia divina está te poupando. A misericórdia divina está te dando mais oportunidade de arrependimento. A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo. É só por isso que você está me ouvindo. O arqueiro não disparou a flecha, mas ele está pronto a disparar. Você corre um sério perigo. Você corre um sério risco. Porque estamos pregando sobre a espada do juízo e da ira de Deus nessa tarde. E ele está irado contra a sua vida, por conta dos seus pecados, não arrependidos, não confessados e não abandonados. Deus está irado com você. Deus não está satisfeito com as suas atitudes pecaminosas. Deus não está satisfeito com as suas práticas pecaminosas. Deus não está satisfeito com essa vida devassa que você está levando. Deus não está satisfeito com essa vida cheia de injustiça, cheia de covardia, cheia de corrupção, cheia de mentira, cheia de engano, cheia de prostituição, cheia de adultério que você está levando. Ele não está satisfeito com isso. Há uma flecha apontada para o seu coração, há uma espada colocada na sua garganta, e você só não foi fulminado ainda, porque a misericórdia de Deus, ela ainda está sobre a sua vida. Ela é a razão de você estar me ouvindo nesse exato momento, porque a misericórdia, ela ainda triunfa sobre o juízo. Portanto, nessa tarde, você que me ouve, só existe uma forma, só existe um jeito de escapar do juízo e da condenação ao inferno. Essa mesma Bíblia que você tem aí, e que eu estou usando aqui agora, que diz que Deus se ira todos os dias, e que se o homem não se arrepender, vai afiar a sua espada. O arco já está pronto, já está armado. Ele já preparou as flechas, as armas mortais, as suas flechas venenosas. Ele está pronto para te fulminar por conta dos seus pecados. Ele só não fez isso ainda por causa da misericórdia. E só tem um jeito de escapar. Pode ser que você escapa hoje, amanhã, mas vai chegar um dia que não vai ter como mais escapar. Vai chegar um dia que você vai descer a sepultura. E aí não tem mais tempo para arrependimento. Não dá mais tempo para pedir perdão a ninguém. Não dá mais tempo para pedir perdão a Deus. Não há mais tempo, não haverá mais tempo para se arrepender dos seus pecados e confessar o nome de Jesus Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador da sua alma. Porque o homem está ordenado morrer somente uma única vez. E depois da morte o homem vem o juízo. Então só tem um jeito de escapar da condenação. Só tem um jeito de escapar da ira divina. Só tem um jeito de escapar da espada do juízo e da ira de Deus. A palavra de Deus, essa mesma Bíblia, ela diz lá em Provérbios capítulo 28, versículo 13: aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, aquele que não confessa os seus pecados, aquele que não reconhece os seus pecados, nunca prosperará. Mas aquele que confessa e deixa o pecado, esse alcança a misericórdia. Essa é a fórmula para escapar do juízo. Essa é a fórmula para escapar da justiça, do julgamento e da condenação eterna, no lago que arde com fogo e enxofre. Confesse o pecado
aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Essa mesma Bíblia vai dizer lá em São João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça eternamente, não vá para o inferno, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Só tem um jeito de escapar, é se arrependendo, é crendo no sacrifício de Cristo. E também lá em Romanos capítulo 8, versículo 1 da sua Bíblia, você tem guardado dentro da sua casa, você devia ler ela mais, você devia dar mais atenção para ela. Tira ela da gaveta, cheia de poeira, tira ela de cima dessa estante aí aberta no Salmo 23, aberta no Salmo 91, e começa a ler os evangelhos, e você vai ver a solução para o seu problema. Você vai ver que a vida vivida em abundância em Cristo, portanto está escrito lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, e agora nenhuma condenação existe para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas agora são dirigidos pelo Espírito de Deus. Glória a Deus. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, lá no versículo 14, estes são filhos de Deus. Mas aqueles que rejeitam a graça, que rejeitam a misericórdia de Deus, são filhos da ira. Só tem um jeito de escapar do juízo: se arrependa, abandone os seus pecados. Deus está irado com você, mas ainda assim Ele quer te dar mais uma oportunidade. Deus não está satisfeito com a sua vida de pecado. Ele não criou você para isso. Você não foi criado para pecar. Você não foi criado para se autodestruir longe de Deus. Você não foi criado para ofender a santidade de Deus. Você não foi criado para despertar a ira de Deus. Você foi criado para receber o amor de Deus, para desfrutar do amor de Deus. Você foi criado para ter comunhão com Deus Pai Todo-Poderoso. Foi para isso que Ele te criou. Ele está irado com você. Ele não está satisfeito com essa vida de pecado, porque Ele não te criou para você viver no pecado. Mas ainda assim, Ele te ama, meu querido e amado ouvinte pecador, nessa tarde. Mesmo não satisfeito, mesmo olhando agora para a boa família, vendo você pecando neste exato momento, Ele não está satisfeito com isso, mas ainda assim Ele continua te amando e está te dando mais uma oportunidade de arrependimento. Se arrependa, confesse e deixe o pecado, e então encontrará a misericórdia. Enquanto a espada do juízo e da ira de Deus não atravessar sua garganta, enquanto a flecha venenosa do julgamento de Deus não atravessar o seu peito, você está debaixo da misericórdia e do amor de Deus. Mas cuidado, muito cuidado, se apressa em buscar o Senhor antes que seja tarde demais. Muito cuidado. Se apresse para buscar ao Senhor antes que seja tarde demais. Ele está aborrecido com você. Ele está chateado com você. Ele está triste com você. Ele está irado. Ele se ira todos os dias. Mas ainda assim, Ele te ama a tal ponto de te dar mais uma oportunidade de arrependimento. Pega esse cigarro de maconha e joga ele fora. Pega esse litro de cachaça, joga no banheiro da descarga. Joga esse pino de cocaína fora. Corta o relacionamento com essa amante. Abandona esse pecado. Joga esse macigal fora. Deixa de ser corrupto. Para de falar mentira. Pode bater na sua esposa, covarde. Se arrependa dos seus pecados. Ele te ama. Ele está te chamando nessa tarde ao arrependimento. Ele está aborrecido com tudo isso que você está fazendo. Enganando os outros. Falando mentira. Usando de falsidade. Usando de engano para levar vantagem. Explorando.
a simplicidade dos outros. Ele não está satisfeito com esse negócio, não. Mas mesmo assim, Ele está te dando a oportunidade nessa tarde. Se apresse em buscar o Senhor antes que seja tarde demais. Hoje Ele te chama: venha a mim e eu perdoo todos os seus pecados. Ele disse: vinde a mim, todos que são cansados, todos que são sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele te convida nessa tarde para a salvação. Ele te chama nessa tarde para o arrependimento. Ele te chama nessa tarde para uma nova vida em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos aqui na tarde deste dia, para tocar essa trombeta, para soprar essa trombeta, para gritar nos seus ouvidos: ecoar perigo. E talvez você não saiba disso, talvez você não tenha noção do perigo que está correndo. Entenda, Ele não está satisfeito com os seus pecados. Ele está irado, Ele está aborrecido, Ele está triste. Mas ainda assim, a misericórdia triunfa sobre o juízo. A graça de Deus nos enviou essa tarde aqui em Boa Família, para o Senhor Deus te falar: venha, busque a minha face, busque a minha pessoa, arrependa-se dos seus pecados, e eu perdoarei os seus pecados. Eu vou apagar as suas transgressões. Não importa como foi dito na tarde desse dia, até onde você foi, até onde você afundou no lamaçal do pecado. Ele te chama nessa tarde ao arrependimento. Ele te convida a um abraço fraterno. Ele quer te abraçar nessa tarde, como um pai abraça um filho. Ele quer colocar um coração novo em você. Ele quer colocar em você uma paz que ultrapassa toda a razão e entendimento humano. Mas é necessário você se arrepender. Pode ser que seja a última oportunidade. Lembra, o homem da espada, ele é habilidoso. O homem do arco e da flecha, ele é habilidoso. A espada está afiada, está colocada na sua garganta. O arco com a flecha, ele já está empesado, ele já puxou a corda do arco. Ele está esperando sua voz de comando para enterrar essa espada na sua garganta e para disparar essa flecha na altura do seu peito e atravessar o seu coração. Você só está me ouvindo até agora porque a misericórdia de Deus não permitiu que esse homem da espada, que esse homem da flecha, soltasse a mão e você fosse ceifado. Deus te convida ao arrependimento. Ele te chama para perto dele. Apesar de tudo isso, Ele te ama. Apesar de tudo isso, Ele derramou, Ele enviou seu Filho para derramar todo o seu sangue na cruz do Calvário. Exatamente para perdoar os seus pecados. Não importa o tamanho do pecado, não importa a profundidade do pecado, não importa a largura, a extensão, não importa o estrago que você já fez pecando. Se você se arrepender, Ele te perdoa. Talvez você possa pensar: não tem jeito para mim, eu fui longe demais. Tem jeito sim. Você ainda está respirando, a espada ainda não atravessou a sua garganta. A flecha ainda não foi disparada. Então se arrependa, meu querido e amado ouvinte, pecador, na tarde desse feriado de quinta-feira. Reflita sobre isso. Isso é muito sério. Isso não é brincadeira. Nós não estamos brincando de pregação do Evangelho, nós não estamos brincando com a obra de Deus e não estamos brincando com a alma de ninguém. Até porque nós vamos ter que dar conta de cada alma, que nós não pregamos o Evangelho para ela. E cada alma que porventura nós tenhamos negado,
negligenciado a verdade do Evangelho, que você se arrependa nesse dia de hoje. Não espere amanhã. O amanhã pode não existir para muitos de nós. O amanhã pode não existir para muitos de nós. Nós estamos respirando aqui agora, mas nós não sabemos o que há de ser daqui 10 minutos, 10 segundos, 10 dias, 10 meses ou 10 anos. A nossa vida é como um sopro. Então se arrependa dos seus pecados. Se volte para Deus. Isso é muito sério. O bem mais precioso que você possui é a sua alma. Cuide dela. Palavra do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que eu e você